Boa noite, gente querida. Nossa, tá ruim a iluminação, né? Tá escuro. Mas aqui não tem muito o que fazer, não. Peraí, deixa eu ver se eu consigo melhorar. Eu não, vai quebrar aqui. Deixa assim. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Saudade de vocês, saudade de estar aqui com vocês. Feliz com o nosso encontro. Eu chamei esse encontro de reagrupamento, né? Depois de um dezembro inteiro, de um janeiro inteiro da gente sem se ver, vamos reagrupar, reorganizar para poder seguir melhor, né? Para poder seguir para nossa reta final agora, final. Estamos chegando ao fim dessa jornada belíssima dessa FF3, com muitas figuras especiais, muitos processos vividos, muitas aulas incríveis. E a gente ficou com essa vontade da gente se reorganizar, se reagrupar antes da gente dar os nossos passos finais, né? Falar um pouquinho com vocês sobre como vão ser esses próximos passos. Então hoje a gente tem alguns compromissos com vocês. O primeiro é a gente trazer as datas dos nossos próximos encontros e o que que vai acontecer. A gente vai ouvir Carol Bueno e uma pesquisa que ela fez com educadores parentais, uma pesquisa que chamou bastante nossa atenção. Então, Carol, acho que a maioria de vocês conhece. Carol é da monitoria, do grupo de estudos. Então, Carol é uma figura que está com a gente desde a FF1, é uma figura que a gente adora ter por perto, respeita muito o trabalho. Então, Carol vai apresentar para vocês. E aí a gente vai fazer uns comentários sobre essa pesquisa que Carol fez, trazendo um direcionamento sobre o papel do educador parental, né? Já que a gente está aqui nesse processo formativo, e falar também sobre o que é um processo formativo. Então, a gente vai até 8h30. Não... Carol também vai trazer datas da intervisão, né? Boa, Carol. Então, é isso. Vamos falar sobre cronograma, vamos ver a pesquisa, vamos bater um papo aqui com vocês e depois abrir um espaço para perguntas, quem ainda tiver alguma dúvida. Queria que vocês tomassem nota. Eu vou colar ali que eu tenho um calendário ali na outra parede. O que a gente tem de aula de FEF ainda esse ano? A gente tem, hoje é dia 6, né? A gente tem, por favor, Pedro e Carol, me corrijam se eu errar alguma coisa. A gente começa a apresentação dos TCCs. Quer que eu vá daqui, meu amor? Boa noite, gente. Vai, Vocês estão bem? Eu tô com a agenda vai lá no daí. Circle. Eu tô com a agenda lá no Circle aberta. Eu Boa, vou, eu melhor vou do que o colar de calendário, que lá. acho que as crianças É, andaram riscando meu calendário aqui. andaram. Gente, boa noite. Que bom que vocês estão aqui. A gente tem o encontro de hoje para reagrupar e falar de alguns tópicos importantes. E aí, no dia 27 de fevereiro, última terça do mês, às 8 da noite, horário de sempre, a gente tem um encontro para a primeira rodada de apresentação de TCCs. Para isso, vocês vão ver lá no Circle, na seção de avisos importantes, uma mensagem que eu deixei pedindo para quem quiser ir seguindo o fluxo de datas e quem quiser apresentar o seu TCC em alguma das datas disponíveis, basta comentar no post que eu escrevi lá em avisos importantes e dizer: Peu, eu quero no dia 27 de fevereiro, funciona para mim. E aí a gente vai ter um número para cada uma dessas noites, um número máximo. Não é muita gente, para que a gente seja generoso com essa partilha e que também não fique nenhuma pressão em cima da gente, sabe como é de correr, não, vai ter um tempo estipulado para cada pessoa, vai ser avisada, quem precisar fazer algum tipo de apresentação de material, a gente vai conversar antes e tudo isso, tá? Então, dia 27, a gente tem a primeira rodada de apresentação do TC6, de fevereiro. Aí, no dia 5 de março, que é a terça-feira seguinte, a gente tem a segunda rodada de apresentação do TC6. E essas são as duas rodadas de apresentação que a gente terá. Porque lá no final, em abril,
o que a gente vai ter na primeira terça-feira de abril, que é dia 2, é o nosso baile de formatura. A gente vai sentar aqui para falar sobre como foi o nosso processo, como a gente sai, porque a gente tem esse registro de como a gente chegou, mas a gente quer também o registro de como a gente vai sair. E daí a gente se despede. O nosso último encontro é no dia 2 de abril. No meio disso, como vocês, a gente tem uma agenda de atendimentos, que eu acho que a Carol vai falar. A gente tem ainda encontros sobre TCCs em construção. Me recuperei em tese, né, da dengue. Então, essa semana já voltei com essa agenda. Tive uma conversa, inclusive, que dialoga muito com o que Carol vai trazer hoje sobre a pesquisa e alguns pontos que a gente quer trazer para vocês hoje aqui. Tive uma conversa muito alinhada com isso, com uma pessoa. No começo dessa semana, foi uma conversa maravilhosa. Começo dessa semana, mais conhecido como ontem. Sobre essas perspectivas de como a gente olha para o que pode ser um trabalho de conclusão de curso e um processo formativo. Então, estou muito animado para essa conversa de hoje. E essa é a nossa agenda, os objetivos de cada encontro. E uma coisa sobre hoje Lua começou a falar e por alguma razão eu acho que foi na hora que você virou a mão do calendário. Hoje, esse encontro aqui, ele vai acabar pontualmente às 9h30 da noite. A gente não vai estender no horário, somos poucas pessoas. A gente está com a agenda hoje aqui super objetiva. Então, a gente vai falar sobre essa agenda, sobre os assuntos de hoje e vamos ter um tempo no final para conversar entre a gente, tá? Mas 9h30, toca o sino, Tereza Cristina bota a gente para dormir. É isso. Além dessa agenda de encontros aqui, Carol, você quer trazer a agenda de intervisão? Sim, então eu vou rapidamente lembrar para quem ainda não sabe o que é intervisão. Então, depois que vocês atendem, nós do grupo de apoio, a gente faz uma roda para a gente conversar sobre o caso que vocês atenderam. Não é uma supervisão, é uma partilha entre iguais, né? Não tem ninguém que sabe mais, ninguém que sabe menos. Então, o que a gente programou para vocês? 4 encontros por mês, com horários alternados. Então, tem horário de manhã, horário de tarde, 2 horários de noite, porque é o horário que mais gente pode, tá? Cada semana será num horário. Então, para quem prefere de manhã, vai ser na segunda-feira, 10 horas. Depois a gente vai colocar Fevereiro, tudo na sala. março e abril ou só fevereiro e março? Não, março, abril e maio, porque o primeiro mês de atendimento é agora. Então, atendimento concluído, próximo mês a gente faz. Então, sempre na primeira segunda-feira do mês, 10 da manhã, tem intervisão. Terças-feiras à noite, na segunda semana e na terceira semana, para não pegar as datas que a Amparo estava usando. E última semana, quinta-feira, 4 da tarde. Tá? Então, a gente tem horário, assim, por horário, vocês não perdem a roda. Tá? Então, a gente tentou trazer uma maior variedade de opções e pensando no que a gente tinha. Nós vamos conseguir trabalhar 3 casos por roda. E a gente vai priorizar a ordem de inscrição. Quem quiser ouvir, e eu recomendo fortemente que ouça, a entrada é liberada. A gente só não consegue dar mais conta do que 3 casos. A gente testou na turma passada, fazer com 4, fica todo mundo correndo, todo mundo atropelado, ninguém aproveita, tá? Então, a gente vai ter esse tempo, é muito gostoso. Sempre tem alguém que, por um acaso, conhece daquele repertório, que tem uma sacada incrível, sabe? Então, assim, tá com tempo livre, né? Venha ouvir, porque o problema de um é o problema de outro, todo mundo está no mesmo rolê, né? A gente Lembrando que aprende. as intervisões não ficam gravadas, né, Carol? Ou ficam? Não, as intervisões, É. isso. As intervisões, elas não ficam gravadas. Por quê? É um espaço seguro onde a gente pode falar. Então, às vezes a gente está ali no calor do momento, a gente traz o nome da família, a gente, né, escorrega porque estamos nesse rolê, então a gente não grava. E a gente tem mais uma chatice. A gente não aceita atrasado, né?
Por quê? Para não entrar a gente no meio do processo. A pessoa contou o caso, aí entra, aí você volta 1000 e o grupo perde. Então, assim, a gente vai entrar, vai colocar a música, a gente gosta desse tempinho de chegar, vamos relembrar os contornos. A hora que a primeira pessoa começar a falar o primeiro caso, não entra mais ninguém. Todas as datas vão estar certinhas no Circle, tá? A gente vai publicar, a gente fechou a agenda na segunda-feira, né? Ontem. Então, a gente viu como que a gente ia conseguir, que escala a gente tinha para fazer, e aí a gente começa. Uma preocupação. Lua falou isso no final do ano, a gente pediu várias vezes. O número de pessoas que se inscreveram para atender é abaixo do número de pessoas que estão fazendo a formação. A intervisão é um benefício que a Amparo oferece a partir do grupo de apoio. O atendimento é condição para tirar o certificado. Então, quem não fez a inscrição, o formulário a gente fechou, mas manda uma mensagem para a gente na Circle ou no nosso e-mail. Depois eu mando o e-mail bonitinho, porque eu esqueci, quem sabe dessas informações técnicas da Denise, minha companheira maravilhosa. E eu publico lá para vocês, tá? Que a gente abre a planilha e coloca o nome direitinho, tá? Não vai dar para atender em fevereiro, mas ainda temos março e abril para poder fazer esse agendamento, quem esqueceu, quem passou batido, enfim. Mas só para lembrar. É isso, acho que do grupo de apoio é isso. Gente, alguma dúvida em relação a esse cronograma ou ao cronograma de atendimentos às famílias? Alguma questão de quem está aqui? Quem tiver alguma dúvida, inclusive, pode ir lá no Circle, que tá tudo lá bem descrito, tá? Ó, Desculpa, Hortense e Pio, não é porque vocês levantaram a mão, não, a gente vai ouvir vocês e as dúvidas, mas só contando que, para que isso fique registrado para quem chegar depois. Quem assistir isso. essa gravação, por exemplo, lembrar que lá no Circle tá tudo anotado, tá? Mas Pio, você levantou a mão primeiro, pode falar, venha, e depois Boa Hortense. noite. Boa noite, gente. Bom te ver com saúde, meu amigo. Obrigado. É, imagina. Eu acho que talvez o número de pessoas pode ser algum que não, né, tipo, você tem 40 alunos, mas só 10 ou 20 pessoas estão se candidatando. Eu acho que é um pouco do medo, tipo assim, eita, tô preparado, e aí, o que que eu falo, o que que eu faço, né? Então, Sim, não sei se você pode dar um apoio aí. sim, acho que você tem razão. Eu acho que a gente tem, como em qualquer processo de aprendizagem, e hoje à noite a gente vai dedicar um tempo a falar sobre isso, Pio, a gente tem contextos aqui e visões muito distintas, somos pessoas distintas com visões muito distintas sobre um processo de aprendizagem. Então, concordo com você, eu acho que tem gente que pode estar pensando, né? Vou, não vou, levanto a mão, não levanto a mão, marco, não marco, vou falar na frente das pessoas ou não. Movido pelas suas próprias questões, e todas essas questões são bem-vindas aqui. Para algumas pessoas, essas questões certamente serão melhores trabalhadas no particular, no individual. Ou seja, não hesitem em nos procurar, seja na mensagem privada no Circle, seja no celular, no Telegram, no WhatsApp, peçam um telefone, seja por e-mail, para quem se sente mais confortável por e-mail. Algumas questões podem ser no particular, tipo isso que você trouxe. Pode ter algum tipo de insegurança diante daquilo que foi construído ao longo do processo e vai ser apresentado. E pode ter exatamente o contrário, Pio, também. Pode ter, eu tenho tido as reuniões sobre os TCCs e também tenho visto o contrário. Tenho visto em alguns momentos histórias que inicialmente parecem muito bem estruturadas e aí quando a gente conversa um pouco mais, se aprofunda, a gente vê que ainda tem uns fios soltos. Então, para todos esses casos, contem com a gente no privado, porque a gente entende que essa reta final é muito importante para consolidar este processo. Este processo. Então, acho que isso vale a pena a gente ressaltar, tá? Então, já que você levantou essa questão, Pio, já te coloco, eu sei que a gente vai se encontrar, acho que amanhã à noite, não tenho certeza absoluta, mas acho que amanhã à noite, você e eu. Mas conte com esse tempo e conte com outros tempos que a gente pode se cuidar nesse processo final, tanto de apresentação do caso nas intervisões,
quanto da apresentação de TCC. Hortência, vem-se embora também. Cadê ela? Acho que ela clicou errado. Ixi, foi? Pera, apertei no. Tava falando com o microfone desligado. Agora. Que bom estar de volta. Boa noite. Bom lhe ver bem, Peu. A Obrigado. minha dúvida é em relação ao atendimento. Eu já fiz o primeiro contato com a pessoa lá da planilha e ela me retornou o e-mail perguntando como era esse atendimento. Eu quero esclarecer aqui, eu ainda não respondi para ela, mas na minha cabeça é um atendimento de mais ou menos 1 hora de duração. Lógico que isso não é bater 1 hora, acabou, fecha a tela, isso vai depender do que ela trouxer. E eu não vi o formulário para saber o que foi perguntado para ela, o que trouxe ela aqui, enfim, não vi se tinha alguma pergunta nesse sentido, mas eu pensei em responder falando para ela que ia ser uma conversa, um encontro de 1 hora mais ou menos de duração e que ela ia me apresentar as demandas a qual levaram ela a se inscrever no atendimento. E aí, eu falo mais alguma coisa? É só isso mesmo? Caso eu perceba que ela tem demandas para mais um encontro, eu posso fazer isso ou não? É só um encontro e acabou e foi. Quem achou essa definição de Hortência ótima, levanta a mão. Pronto. Vamos voltar aqui. A resposta está perfeita, assim, a devolutiva sobre o que é o atendimento é exatamente isso. É, e sim, se você sentir que ela está precisando de mais um atendimento, você pode fazer com essa mesma pessoa. O que a gente E não faz é liberar mais de uma pessoa, é recrutar mais de uma pessoa, sabe? Mais de um voluntário para um mesmo aluno. Mas se na conversa você sentir que aquela pessoa tem demanda e tem espaço, tem disponibilidade para mais um atendimento, você pode se colocar à disposição, sim. sim. E outra coisa que eu ia falar é, se nessa sua devolutiva de e-mail você sentir que cabe espaço em você para perguntar para a pessoa se tem algo que ela queira antecipar, que ela queira trazer antes, até para que ela sinta algum tipo de ponte construída, eu recomendo isso fortemente também. De novo, faz parte das nossas diferenças, né? Tem gente que vai dizer assim, não, eu prefiro não perguntar nada e que o atendimento esteja localizado naquele processo de escuta. E tem gente como eu que vai sim, eu vou mandar um e-mail perguntando, tem alguma coisa que eu precise saber antes, você acha, que possa facilitar nesse nosso encontro? Porque tem gente que vem com um caminhão no e-mail e que realmente ajuda a criar um determinado fluxo de diálogo. A gente meio que antecipa algumas coisas que podem ser importantes. Para algumas pessoas isso é importante. Para mim, isso é importante. Para outras pessoas, não. É assim. Então, nosso encontro é isso aqui. Beijo, até já. Então, mas eu achei a sua definição ótima também. E se tiver algum problema, Hortência, também contacta o grupo de apoio, tá? Se sentir que está demorando, se a pessoa não está confortável, não respondeu, fala que a gente tem mais famílias recrutadas esperando atendimento. Isso. Tá bom, tá ótimo. Obrigada. Boa sorte! Vai ser massa. Obrigada. Eu esqueci só um pontinho que eu não falei. A gente acompanha se foi atendido ou não foi atendido a partir da publicação do relatório. Então, lá na Circle tem uma abinha para a publicação do relatório, porque a gente, né, designou uma família e aí vocês precisam dizer o que aconteceu, né? A gente pede para tomar um cuidado com a questão do sigilo. Então, não precisa trazer, não é recomendado que traga o nome da família, vocês podem usar Enzo e Valentina, se vocês quiserem nomear as pessoas com o nome, já é uma tradição do Amparo, ou vocês podem colocar a letra B, enfim, ou um nome fictício que vocês queiram trazer, desde que vocês deixem um explícito que é o nome que vocês inventaram, né? Só para a gente preservar. A gente do grupo de apoio sabe exatamente quem vocês atenderam, mas essa informação fica pública lá na Circle, eu tomar só esse cuidado, tá? Gente, o relatório é super importante porque é um jeito da gente checar quem fez o atendimento e enviar o certificado, tá? Graciele. Oi, boa noite. Eu só ia perguntar se tem um modelo padrão, porque eu lembro de terem falado alguma coisa
E eu fiquei em mente que tinha algum modelo padrão de relatório que vocês mandariam para a gente preencher. Não. Não? Não, mas, Explicar o que a Carol, é bom explicar. modelo não tem. O que a gente sugeriu para organizar é que, assim, tem 4 tópicos que a gente considerou que é bom ter no radar, né? O primeiro é, qual é a demanda da família? O que eles estão pedindo? Ah, ajuda com birra. Não estou sabendo falar com o meu adolescente. O que é a demanda da família? Né? Depois, um relato muito fluido do que vocês sentirem que é importante, quem lê saber o que aconteceu. E, ao final, a gente percebeu que ajudava muito as educadoras parentais ter o campo convites. Por que a gente sugere esse campo? Né? Para que vocês lembrem que a gente tem um papel ativo de pensar junto com essa família um convite ativo de como atuar na demanda. Então, a gente quis, no relatório, sugerir isso para dar a lupa de que a gente precisa caminhar nessa situação. Então, esses 3 são muito simples. A gente criou um 4º campo, a partir da nossa experiência no Instituto, lá no coletivo, que é de contexto. Contexto é tudo que pode ajudar a entender de forma mais ampla o caso. Então, pode ser diagnóstico, pode ser questão racial, pode ser questão social, qualquer coisa que ajude a entender o caso, mas que não é a demanda. Tá? Então, todas as informações que vocês acharem que estão na periferia da situação, a gente está considerando contexto. Basicamente isso. O formato, onde vocês vão pôr, em que ordem vocês vão pôr. Se vocês não gostaram desse modelo, gente, a gente não vai reprovar ninguém. É só porque acho que a gente achou, dentro da nossa experiência, que a gente está atendendo, que isso facilita lembrar as coisas importantes. Entender o que está sendo pedido, que convites a gente está fazendo, né? E pincelar as coisas que podem orientar a gente, tá? Eu queria fazer um complemento ao que a Carol está trazendo, Graça, que eu acho que é importante. Independente de quem de vocês segue atendendo ou não famílias, tem pessoas aqui que irão atender famílias, tem pessoas aqui que não irão atender famílias. Eu sou um educador parental formado pela Rede Amparo que não faz mais atendimentos. Eu Eu ainda simplesmente. faço. Então, somos diferentes aqui em casa, nesse mesmíssimo CNPJ, veja bem. Mas o que é que acontece? O que é que eu ia trazer? Eu aprendi uma coisa crucial sobre os relatórios, que eles se viam para mim nos atendimentos quando eu fiz poucos, eu fiz muito poucos, e servem para mim hoje em como eu resolvi atuar, que é no desenvolvimento de projetos para ambientes onde as pessoas se relacionam e que não seja exatamente a família em si. O meu projeto foi esse de conclusão do curso aqui da FEF, foi a Sala de Alma. Hoje a Sala de Alma é um CNPJ que atua nessa área. A gente está fazendo um trabalho agora para 5.000 pessoas no SPRAE. 5.000. Então, para que serve um relatório para mim? Para mim, o relatório serve como memória. Então, pensa no relatório de um atendimento que você faz a uma família como uma memória daquele caso, daquela... Que fofura, gente! Como memória daquele caso, aquele estudo, mas também a sua memória diante de um processo. Imagina que você será uma profissional da educação parental que irá atender famílias. Você cria a memória de um atendimento realizado em fevereiro de 2024. Lá em 2026, quando você revisitar essa memória, você mesma já vai ser outra pessoa. Provavelmente tem convites que você fez à família que você faria de outro lugar. E isso vai virando o seu, eu acredito que pode virar o seu repositório memorial de um percurso mesmo. E acho que isso faz muita falta nas nossas profissões, não apenas na profissão de educadora, educador parental. Eu acho que isso, de regra geral, faz falta nas profissões enfim, que estão por aí. Os relatórios ficam no Circle. Carol, eles ficam lá no Circle, né? Com esse Sim, cuidado sobre o sigilo e a confidencialidade, tá, Eugênio? ficam lá sim, tá? Eu acho que vai ficar a gente precisa só dar uma olhada nisso, se pode subir arquivo, mas eu acho que vai ficar no formato. Então, vocês podem mandar ou em formato de arquivo ou em formato de post. Eu acho que os dois podem, tá? O que vocês se sentirem mais confortáveis para fazer. Eu gosto muito de escrever em arquivo, porque aí você vai e volta, essas plataformas online
é mais difícil a correção, né? Mas, gente, esse é o detalhe menos importante, tá? Eu sei que para algumas pessoas, tem um medinho de escrita. Não se preocupem, tá? Fiquem de boa com isso. Obrigado, Graça. Vamos chamar a Iris e depois da Iris a gente vai para Carol contar aqui para a gente sobre a pesquisa. Pode ser? Oi, gente, boa noite. Vocês estão me Tudo bom, ouvindo? querida? Então, beleza. Minha dúvida, Carol, é o seguinte: estou com um pouquinho de dificuldade de resposta da pessoa, tá? Então, responde, e aí a gente não consegue ter ali um bate-papo no WhatsApp e tal. E aí a Lua comentou que existem outras famílias. Então, eu vou esperar mais um pouquinho, aí qualquer coisa eu te aciono, porque senão eu perco o mês ali de fevereiro, né? Beleza? A gente já tem um planejamento para isso, a gente já tem um histórico desde a turma 1, de famílias que precisam ser repostas. Quantas tentativas você fez de contato? Eu já tive resposta, só está demorando da pessoa. A gente já trocou umas 3 mensagens, assim, mas não cadenciou, entendeu? Tipo, a última vez agora, eu dei 4 opções de horário para ela, horários distintos, semanas distintas, e aí eu só tô com medo da gente não conseguir marcar essa agenda e Não, acabar tranquilo. perdendo. Se você sentir que está enroscando, você pode dizer para ela, querida, eu estou vendo que você está com dificuldade agora em janeiro, e eu vou ter novas colegas atendendo em março e em abril. Você quer que eu passe o seu contato para quem está nos próximos meses? E aí a gente coloca essa família de volta na nossa base e tenta num próximo grupo, tá? A gente Ah, faz tá esse... ótimo. Ela não fica assim. Perfeito. E Essa assim, abordagem é ótima. em último caso, a gente sempre fica de backup. Então, se acontecer alguma coisa de família que não consiga ser direcionada, o próprio grupo de apoio assume esse atendimento. Então, ninguém solta a mão de ninguém, está todo mundo atendido, não se preocupe, tá? Ah, perfeito, gente. Obrigada. E, gente, tem uma coisa que acontece, assim, que é um pouco frustrante, né, Iris? Assim, essa sensação. Poxa vida, a pessoa se inscreveu para fazer um atendimento gratuito, eu tô tentando entrar em contato com ela tá demorando, tô vendo que tá na manzanza, tô vendo que tá enrolando. Poxa vida, né? Por que que a pessoa não é clara comigo dizendo que não quer ou que nem sabe o que é isso? Apesar dela ter se inscrito, já aconteceu, tá? Da pessoa se inscrever e depois ela diz assim, do que se trata? Né? Nem sei o que é isso aí, não. Nem sei o que é Sai educador parental. correndo. Senhora, volte, senhora. Então, gente, para a gente lidar com as nossas frustrações, né? Porque dizer sim para um negócio desse, a gente ainda, apesar das pessoas estarem precisando de espaços de acolhimento, de escuta, você dar esse passo não é simples. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguém que está precisando de um psicólogo, por exemplo, e fica relutando em procurar um psicólogo, um atendimento terapêutico, um atendimento, né, nesse sentido, assim. Então, assim, não levem para o pessoal, mesmo próximo, sabe? Porque vai ter gente que vai estar precisando, que vai encontrar você, vai dar match. E a gente tá aqui para fazer esse match acontecer, tá, Iris? Então, que bom que você trouxe isso. Não se É. preocupe. Se não responder, você passa adiante delicadamente e a gente te designa ou designa outra família, tá? Vamos Isso ouvir não. Carol? Peraí, só um segundo, amor, só um segundo. Isso não vai ser um problema, tá, Iris? É assim, a demanda é alta. Então, assim, se essa família não puder ou quiser mudar, não se preocupa, tá? É isso que eu queria dizer. E eu queria só fazer uma pergunta antes da gente passar para Carol, porque eu vi que, Sheila, você estava em trânsito, não foi? Você estava no carro. Eu vi que agora você chegou numa base. Queria saber se você quer trazer alguma coisa, se está tudo bem, só para. Porque, sei lá, eu fiquei pensando se você poderia quer sinalizar, ter desejado sinalizar alguma coisa, estava no carro e não conseguiu. Tudo bem? Tá bom. Então, obrigado. Então, vamos deixar com Carol e eu só vou pedir para você sinalizar. Carol, você já quer que eu já projete aqui os slides, porque aí a gente já segue a partir deles? Eu vou trazer só
uma Tá. falinha assim. Então me avisa. Então me avisa. Vou Tá. deixar que você só sinaliza, pode colocar que eu coloco aqui, tá? A primeira coisa, assim, essa é uma pesquisa bem informal, tá, gente? Então, essa é a primeira ressalva que eu queria fazer, né? Então, Instituto Carol Bueno de pesquisa, pare com isso. eu estava pensando algumas coisas para fazer um projeto meu pessoal com educadores parentais e eu queria entender um pouco melhor. Então, eu disparei para várias amigas que estão aqui, que foram do FF1, que fizeram outras formações e tal, para eu poder entender. Já vi algumas coisas que eu faria diferente numa segunda rodada, mas foi uma pesquisa que eu fiz anônima para entender um pouco o mercado. E aí, quando eu vi o resultado, eu falei, putz, preciso trocar uma ideia com Lua, porque eu estou bugando aqui, né? Eu falei, fiquei um pouco preocupada com o resultado do jeito que me chegou. Acho que talvez tenha uma questão da coleta, mas de qualquer forma é uma coleta, né? Então ela fala algumas coisas, né? E aí o fato de eu ter feito anônimo me impede de perguntar para essas pessoas por que essa resposta, né? Hoje eu faria diferente, pelo menos eu ter uma amostra de ligar para as pessoas e falar, meu, me conta um pouquinho mais por que respondeu assim, né? Então, acho que agora dá para a gente fazer, tá? Deixa eu ver. Já aparece. Então, pode passar para a próxima, Peu. Então, só para dar um tamanho da amostra, né? Então, eu consegui que 183 pessoas respondessem. Eu considerei que a pessoa de cá, por autodeclaração, que ela fez uma formação, era o suficiente para eu considerar ela EP, tá? Então, eu descartei todo mundo que respondeu não, porque não era base, né? Então, o 148 é o meu número de respostas que a pessoa disse, fiz uma formação em educação parental. Aqui, eu não especifiquei tempo de duração da formação, tá? Então, pode ter sido um fim de semana, né? Não é a leitura de um livro, porque eu sei que tem gente no mercado que lê um livro e já sai achando que é educadora parental. Mas aqui fez algum tipo de curso, tá? Então, a qualidade desses cursos eu não estou medindo, né? Então, só para a gente olhar. Depois, eu queria saber o que as pessoas se sentem seguras para abordar, e não foi muita surpresa o repertório, que as pessoas se sentem seguras. Eu, particularmente, tenho algumas preocupações com a parte da confiança, não com a parte que as pessoas têm receio, né? Porque eu sei a qualidade da formação do Amparo, e eu também sei a não qualidade de algumas formações fora, né? E aí, alguém se achar especialista em neurociência ou com potência para falar, às vezes me preocupa, tá? Então, assim, estou trazendo só neuro, mais vínculo, enfim. Às vezes a gente tem formações muito rasas que não dão preparo para o escopo de uma educadora parental. Não estou falando de uma pessoa que vai sair atuando como neurocientista, né? Mas mesmo para o nosso contato, a formação que a gente tem aqui, e eu estou formada a partir daqui, né? De um padrão que vocês vão se chocar quando vocês olharem as coisas de mercado, gente, de verdade. Comecem a pesquisar outros lugares e vocês vão ver que tem, desculpa o linguajar, muita bosta no mercado, tá? Então, mas, enfim, eu não estou selecionando, não sei de onde fizeram as formações, e também não foi surpresa os temas que vieram de dificuldade, né? Eu não sei se vocês separaram, telas apareceu dos dois lados, né? Então, teve muita gente que se sentiu em condições de falar de telas, muita gente que está preocupada e não sabe como falar telas, foi o único tema que apareceu igualmente dos dois lados, mas infância é o que mais tem conteúdo, adolescência é o que tem menos conteúdo, pensando em faixa etária, né? E está surgindo uma demanda muito forte como atuar com adolescentes. Então, pessoas que vêm acompanhando o assunto da parentalidade, seus filhos cresceram, né? E agora estão se sentindo perdidas no rolê, como eu lido com essa galerinha que cresceu e que tem hormônios e que o corpo está pululando. E aí, as coisas próprias da adolescência, sexualidade é um tema que está gerando incômodo. Acho que a gente é uma geração saindo, né, de um certo tabu de sexualidade, então a gente é um pouco mais moderninho que os nossos pais, mas a gente ainda não está acompanhando o fluxo
dos mais jovens e está dando uma bugada aqui. É a minha leitura desse relatório, tá, gente? Assim, eu estou fazendo as minhas inferências. É isso. Eu acho que de temas era o que eu queria colocar. Eu acho que é só uma ressalva para a gente olhar mesmo, né? Os relatórios. Depois, Tô tentando passar, amiga. Aqui travou aqui. Pronto, passou. né? Bom, a próxima pergunta, eu estava tentando entender que tipo de famílias as pessoas estão procurando atender, né? Então, se manteve o atendimento mais de famílias que tenham crianças do que famílias de adolescentes, até porque as pessoas se sentem menos potentes para atender adolescentes, né? O que eu vou dizer, ó, assim, de verdade, meu povo, façam, se desafiem a atender aquilo que você não sabe, porque nada ensina mais do que um atendimento. Quando você ouve aquilo, uma demanda daquilo que você não conhece, e você tem a coragem de dizer, olha, não sei muito sobre isso, mas você me dá a chance de um novo encontro e eu vou te trazer algo? Cara, o teu estudo é de um outro lugar, porque você passa a ter um interesse genuíno na troca com o outro. Então, se desafiem naquilo que vocês não conhecem, tá? Mas, enfim, o grupo respondeu mais sobre criança. Em relação a raça e gênero, né, formação familiar, constituição monoparental, homoafetivo, famílias interraciais, famílias negras e tal, a grande maioria das respostas é o que chegar. Aqui eu tenho uma segunda preocupação. E aí, eu queria dividir com vocês, né? Desde a nossa segunda turma, FF2, a Amparo tem trabalhado com a monitoria para a gente discutir alguns marcadores sociais. Não existe isso no mercado. Não existe. Assim, eu sou fã de carteirinha, tá? E eu aponto. Não é simples atender qualquer coisa, gente. Assim, a gente precisa se desafiar, mas a gente tem que ter a coragem de olhar as nossas debilidades. Então, tomar muito cuidado para a gente, no nosso atendimento, não reproduzir violências estruturais. Quando eu falo quero atender tudo, maravilha, né? Eu não estou me colocando distante de algumas estruturas sociais. Perfeito. Mas desde que eu consiga olhar. Eu tenho há 2 anos feito um trabalho intenso da questão racial, mas eu tenho que dizer, a questão da deficiência, eu tenho muitas falhas. A questão de transgeneralidade, para mim, eu tateio. Então, assim, tenho muito que estudar, tenho muito que ler. Tá tudo bem. A gente não tem que saber tudo, mas a gente precisa olhar honestamente para isso. Então, me preocupa, tá? É só um alerta. Acho que é o próximo, Peu. E aí minha deixa para fechar, tá? Aqui veio o incômodo que eu liguei para a Lua. Aqui foi aonde eu realmente fiquei, tô bugada, né? Eu não sei por que as pessoas responderam assim, tá? Então a pergunta era com que as pessoas gostariam de trabalhar. E o atendimento individual, onde eu tenho a escuta mais um para um, onde eu posso dedicar a atenção, é o que menos aparece. Escutar em grupo é bem mais desafiador do que escutar uma família. E aí, se você vai olhando os maiores interesses, e grupo é menor, vem o produção de conteúdo e palestra. Então, eu falei, gente, a gente é um ofício para mim, tá? Como a psicologia de escuta. E o que as pessoas me responderam foi, eu quero trabalhar com a fala. E eu buguei, tá? Então, eu encerro aqui porque eu buguei neste ponto. E aí foi quando eu falei, Lua, eu buguei, né? Deixa eu partilhar com você. E foi aí que ela falou, então vamos jogar na roda e se reagrupar a partir daí, vamos pensar junto, tá bom? Encerro aqui, meus amores. Quando eu falei com Carol, né, eu disse, não, vamos abrir um Zoom aí, vamos conversar sobre isso. Eu falei exatamente isso para ela, eu disse, não, eu não vou ficar com essa
batata quente sozinha na minha mão, não. Vamos partilhar com a FEF3, porque eu acho que é muito importante nessa reta final, nesse momento onde a gente está se caminhando para o final desse processo formativo aqui, a gente conversar sobre o que é o processo formativo, sobre o que é, quem é esse profissional, o que é que ele faz, porque essas dúvidas, elas ainda vão permear o nosso trabalho um tempo, né? Eu não sei se vocês sabem, eu acho que eu comentei isso lá nas nossas primeiras aulas, mas o professor de educação física, ele teve o seu diploma validado na década de 90. Então, depois que Jane Fonda, que era atriz, explode nos Estados Unidos fazendo vídeo de aeróbica, né? No final dos anos 80, 70, 80, eu acho, o mercado começa a olhar para esse profissional e começa a entender, começa a acontecer uma movimentação e é criado, na década de 90, o curso de educação física, que não existia. Então, pensa, essa coisa que hoje mobiliza tantas pessoas, né, que é um professor de educação física, o personal trainer, ele tem o reconhecimento dele há pouquíssimos anos. Avalie um tal de educador parental. Então, a gente tem muita grama para comer. E a gente pode olhar para essa situação com medo, dizendo, putz, perdi meu tempo, ou como uma oportunidade. Eu comecei essa semana uma pós-graduação em mediação de conflito e paz. Porque o que eu entendo do que eu tenho visto nos atendimentos que eu faço, porque eu sigo fazendo atendimentos, nas escolas com quem eu dialogo, nos grupos que eu participo, que os conflitos, eles são o grande gargalo, do meu ponto de observação. E eu tô há um ano olhando para o que eu faço, dizendo assim, o que é que eu vou estudar? Qual vai ser meu próximo passo? O que é que eu quero fazer? Com quem que eu quero gastar meu tempo e meu dinheiro? E eu decidi e comecei e já tô assim encantadíssima. Isso aqui, gente, é uma etapa de um processo formativo que ele precisa ser percebido como algo extenso. Quando vocês receberem o certificado de vocês, não descansem. Não acreditem que acabou. E também não duvidem tanto de vocês assim. É uma medida, é uma sintonia fina que a gente precisa encontrar. Porque se a gente não acredita na gente, ninguém acredita. Então a gente precisa dar espaço. Só que a gente precisa entender a natureza do que a gente faz. Quando Carol traz esse dado da palestra e a gente se espanta, é porque tem uma natureza do que a gente faz que é menos sobre falar e é mais sobre ouvir. E tem uma natureza do que é uma palestra, do que é ser um palestrante, que é uma construção. Então, ser um palestrante, viver de ganhar, viver a vida, né, ganhando por palestra, que é um excelente negócio. Excelente negócio. Mas isso é uma construção. Não é um ponto final. Leva tempo para a gente dar palestra, para a gente ser reconhecido, para o nosso cachê, esse cachê que a gente está imaginando. E aí a gente precisa abrir uma outra caixinha, né, que é dinheiro. Eu faço palestras, fiz até ano passado palestras por
R$ 3.500. Que alguém pode dizer assim, puta que pariu, que dinheiro do cacete. Paga uma mensalidade e meia aqui da minha casa. Então, assim, para uma profissional que está no mercado há 7 anos, que tem livro publicado, que tem não sei quantos mil seguidores no Instagram, não é muita grana. Tem gente que faz palestra por R$ 15.000, R$ 18.000, R$ 20.000. Cortella, gente que ganha R$ 50.000. O céu é o limite. E quem dá esse preço é você. Eu, às vezes, topo fazer por menos porque eu quero. Porque, para mim, é uma construção. Porque esse lugar da palestra, ele não é um lugar totalmente confortável para mim. Então, eu estou construindo isso. E eu me interesso mais em ouvir do que falar. Então, para mim, a melhor parte da palestra é dizer, acabou, quais são as perguntas de vocês, vamos bater papo. É a melhor parte para mim, é quando eu acabo de falar, porque o que eu tenho para dizer é menos importante do que o que vocês podem trazer. E como a gente sai, né, de uma experiência, de uma palestra. E aí eu vou falar sobre a importância da escuta no que a gente faz. Né? Graças a todos, escutatória aqui de Rubem Alves. A aula sobre escuta é uma aula que está disponível para vocês. Procurem, vejam, revejam essa aula. Ouvir, gente, num momento onde todo mundo está falando tanto, tem tanta opinião sobre tudo, é tão sabido, sabe? A gente usa aqui uma expressão que é de aborto de coruja a atracamento de navio. São essas pessoas que sabem muito de tudo. Ouvir com atenção e com presença é um negócio tão precioso, tão rico, tão transformador. E eu fico me questionando se essa vontade de falar, se esse pouco interesse, se esse baixo interesse por ouvir, será que não é um processo muito egóico nosso, muito branco salvador, de quem acha que tem resposta, de quem acha que tem muito a dizer? E a gente sabe que nenhum de vocês respondeu essa pesquisa, tá? Não é sobre vocês. É sobre todos nós. É sobre um comportamento humano. Que a gente queria muito trazer para reflexão aqui com vocês hoje. Eu queria trazer umas coisas também. Posso? Desculpa, você encerrou? Pode puxar. Antes de falar, que eu também queria resgatar uma coisa que já foi trazida aqui algumas vezes, eu queria trazer uma. Estou lendo um livro de um cara que fez um caminho para se transformar em monge, e eu fui completamente pego por esse livro e pela abordagem desse cara. Graças à Lua, né? Eu não sei se vocês sabem, mas Lua lê numa velocidade 5 vezes a que eu leio. Então, quando ela completa o quinto livro, eu completo um. Quinto, eu completo um. Então, por ano, ela lê 250 títulos e eu leio 50 e that's it. Tem uma fala que esse cara traz no meio, que ele diz que num determinado momento no monastério, ele se depara com uma frase embaixo de um. É uma frase muito sábia, embaixo de um material muito cafona que tinha no mosteiro. Mas como não tinha nada para fazer nunca no mosteiro, ele tinha que ficar preso a coisas que estavam ali. Ele cita uma frase de Rumi, que a frase é: para além das ideias de certo e errado, existe um campo. Eu me encontrarei com você lá. Os dados que Carol trouxe na pesquisa, eles não me pegam de surpresa, porque eu preciso confessar para vocês que foi como eu particularmente comecei a observar as redes sociais.
como todo mundo pode ter uma senha e um perfil, inclusive o perfil não precisa nem ser seu nome, o perfil pode ser qualquer coisa, as pessoas têm encontrado um espaço para manifestarem determinadas crenças, ideias, que elas entram muitas vezes no campo do que a gente chama de crença individual, né? É aquilo, coisas que eu acredito, mas que necessariamente não são afirmações, não são certas ou erradas, mas são um espaço vasto, enorme de possibilidades, né? E é muito fácil, você vai lá, coloca uma senha, uma foto, que também nem precisa ser sua, e você manifesta, faz manifestações lá. Então, tem gente que consegue ocupar os espaços das redes sociais com coisas que estão dentro delas, e encontram vazão para isso. E estou falando do Instagram, mas foi assim no Facebook, é assim no WhatsApp até hoje, tá? O WhatsApp no Brasil continua tendo aquele tipo de manifestação que a gente viu naqueles 4 anos tenebrosos e que a gente acha que elas se acabaram. Não, elas continuam lá. Continuam lá. E tem uma facilidade de simplesmente dizer as coisas e de achar que validação é um like ou qualquer coisa desse tipo. E isso é um componente social de adoecimento, gente. É radical isso. É uma sociedade adoecida pela tela. Assim, a Apple essa semana lançou uns óculos que eles são translúcidos, chamado Apple Vision. Não sei se vocês viram isso. E você consegue ficar vendo uma plataforma de telas das suas mensagens, dos seus e-mails, enquanto está vendo o mundo por trás. As primeiras cenas do Apple Vision era gente em restaurante, comendo de óculos, enquanto ficava aqui com a mão ó, abrindo tela. Literalmente isso. Então imagina como esse campo é fértil para as pessoas simplesmente fazerem o que querem para serem validadas por alguma coisa que elas acreditam que projeta elas em algum espaço. É grave. É um adoecimento coletivo grave. Então, esse recorte, quando Carol traz da parte final, né, quando ela diz assim, meu cérebro bugou, porque a gente está falando sobre processos de escuta e as pessoas majoritariamente estão dizendo que querem falar, esse é o retrato de uma sociedade adoecida, que quer falar, que quer falar. Qual o papel possível quando a gente estuda as relações familiares para qualquer pessoa que está aqui com a gente numa formação como essa? E eu preciso concordar com Carol que a gente cuida sim desta formação. Desde a turma 1, desde o dia 1, a gente cuida. Isso significa que a gente não erra, que a gente não tropeça, que a gente não vacila. Não, pelo contrário. Isso significa que o que a gente mais faz é errar, tropeçar, volta atrás, pega pela mão de novo, vamos, vamos. Porque é um processo de aprendizagem. Se Lua e eu e quaisquer pessoas convidadas vierem aqui simplesmente para falarem e a gente não tiver espaço a partir das falas de construção de campo, ou seja, entre o certo e o errado, o campo, o que é o campo? O campo é onde a gente dialoga verdadeiramente. Eu não sei o que você vai me perguntar e por isso só eu já não tenho uma resposta para nada que você me pergunte. Agora, se você me perguntar e eu perguntar também, você me perguntar e eu perguntar também, a gente ficar aqui se perguntando, a gente vai sair com boas novas perguntas para a atuação da gente. Que papel é esse numa sociedade majoritariamente adoecida, onde as pessoas acham que tem sempre o que falar? E aí sejam elas pessoas que têm o que falar, porque Lua deu exemplo de Cortella, ganhando 50 mil, mas eu quero trazer o exemplo de Brené Brown, que cobra 200 mil dólares. Ela está há mais de 30 anos pesquisando o comportamento das pessoas. Se essa mulher não tiver o que falar, tem alguma coisa errada com a humanidade. 30 anos pesquisando com milhares de amostras, com uma equipe de centenas de pessoas ajudando na pesquisa de milhares. São milhares de pessoas, no final das contas. Tá tudo bem ela ganhar 200 mil dólares numa palestra, não tá? Tá. Tá tudo bem qualquer uma aqui ganhar 200 mil dólares numa palestra, gente. Mesmo. Agora, se esse for o nosso ponto de largada, eu já posso dar um spoiler. Não chegaremos lá. Se esse for o ponto de largada, não chegaremos lá. Se o ponto de largada for acabei uma formação e tenho muito para dizer para o mundo, talvez a gente esteja cometendo o equívoco do adoecimento social.
só um alerta do ponto de vista coletivo aqui para a gente prestar atenção. Eu queria partilhar com vocês, sem dar nomes, o ponto de início, Carlota. A gente, quando acaba uma formação, a gente não acabou nada, a gente nem começou. E é exatamente o exemplo que eu queria trazer agora. Num dos encontros sobre TCC, eu não vou falar quem foi, não vou identificar, pedir a pessoa para citar o caso sem dar nome, mas teve uma pessoa que trouxe uma fala maravilhosa sobre o TCC dela. Ela disse, eu acho que meu TCC vai ser sobre eu me comprometer a continuar estudando. Eu achei esse TCC lindo. Eu achei esse TCC lindo. O compromisso é um trabalho de continuidade do curso e não de conclusão. Eu achei isso lindo. E que qualquer processo de aprendizagem da gente pode ser isso. É um grande ponto de largada, é um grande início de prova, Carlota. A gente não vai correr 100 metros rasos em processo de aprendizagem. A gente vai correr maratona. Agora eu posso citar essa referência, porque agora eu corro também. Então, quando eu falo correr uma maratona, eu estou entendendo que a gente realmente se fode para entregar a carta. Então, eu queria trazer aqui um pedido para vocês. Lua fez questão de retomar a aula da escuta. E eu fico muito feliz que essa aula seja citada, porque eu tenho muito carinho pelo processo da escuta na vida, muito antes de pensar nesses espaços aqui. A minha universidade foi a universidade de ouvir a história da outra pessoa. Eu não concluí nenhum curso, nada na academia, zero. Eu não tenho nenhum diploma na minha parede, nem de fotografia. E olha que eu me considero um belíssimo fotógrafo, mas nem isso. Não fiz nenhum curso. Zero. Eu não tenho autoridade nenhuma para falar de processo acadêmico. Mas eu queria dizer para vocês que quando a gente escuta as pessoas, sem a intenção de responder a nada, a gente aprende, mas aprende assim, semestres, às vezes em 6 minutos. Mas que a gente esteja lá para ouvir o que as pessoas querem trazer. Eu fiquei feliz que Lua trouxe essa aula, mas eu queria trazer outra coisa. Eu queria trazer o processo da FEF inteiro. Todos os encontros estão aqui gravados. Quem não viu a aula de Pedro Artung, não viu a FEF. Quem não viu a aula de Bárbara, não viu a FEF. Quem não viu a aula de Mariane Santana, não viu a FEF e não viu o neoliberalismo querendo dizer para a gente que bom mesmo é estar na rede social dando palestra. Não viu essa aula. Então, vamos tentar ser guardiães e guardiões. E eu estou muito feliz que somos hoje aqui uma turma reduzida, 20 pessoas, porque a gente só consegue ser guardião quando a gente está se ouvindo, né? Então, assim, vamos tentar ser as melhores guardiães e os melhores guardiões dessa preciosidade que é o processo de aprendizagem e a importância que a escuta tem nisso. Cada atendimento que a gente fizer é a FEF de novo, voltando. Cada grupo que a gente sentar junto para fazer uma roda de conversa sobre as relações familiares é a FEF voltando para dentro da gente. Cada vez que a gente... vou citar outra pessoa aqui sem dar nome. Teve uma pessoa que disse assim, no encontro também de TCC, eu não me sinto com habilidade suficiente para fazer algo sozinha, mas eu estou conseguindo conversar com outras pessoas aqui. E eu estou muito animada, porque a gente vai fazer um pequeno grupo. E eu olhei para isso e disse, caramba, que bonito, né? É sobre um TCC, é sobre a FEF, mas mais do que isso, é sobre um compromisso, é esse pacto de ser guardiã dos objetivos, sabe? Que estão conectando a gente aqui. Então, eu deixo aqui um pedido da gente revisitar algumas coisas. Vale a pena revisitar algumas aulas, vale a pena revisitar todas, eu acho, mas assim, algumas, por conta da gente não ter tempo disponível para revisitar tudo, passar um pente fino e revisitar algumas que marquem a gente, seja pela temática, seja pela pessoa que trouxe o assunto, não importa. Não importa o que vai direcionar a nossa escolha, mas a gente revisitar. E a última coisa que eu queria falar a respeito desse ponto que Carol traz, dessa pesquisa que ela é uma pesquisa para bugar mesmo a cabeça, é o somatório que tem ali naquele slide final entre palestra e rede social. Porque eu desconfio que no fundo, o intuito é o mesmo, né?
E a rede social é um lugar também de palestras, né, de proferir coisas. Assim, você não vê exatamente muita gente na rede social ouvindo alguma coisa, né? A gente também pode ser guardião de como a gente usa esse espaço. A gente pode se ajudar nisso. A gente pode tentar se observar. A gente pode observar pessoas que estão aqui que já têm um determinado trabalho. A gente pode colaborar no sentido mais estrito da palavra, pode trabalhar junto para fazer com que coisas novas aconteçam no espaço das redes sociais. Esse espaço hoje no Brasil ele é lastimável. A gente bate no peito para falar da quantidade de uso e de pessoas e de usuários no Brasil, o Brasil como uma grande potência das redes sociais. Isso diz respeito a um aspecto mediano de conhecimento, o que, de uma forma pejorativa, a gente passou a chamar de mediocridade, que na verdade é somente para designar esse termo médio. O Brasil é um país que ele não prioriza a educação. E a gente está falando de processo de aprendizagem aqui. Então, que a gente possa também rever esses espaços para que a gente promova nos nossos espaços individuais perspectivas que sejam de aprendizagem, onde as coisas não se encerrem, porque você diz alguma coisa e a partir disso as pessoas vão replicar o que você fala. Não, eu vou falar alguma coisa e isso pode provocar aqui uma nova conversa nesse espaço. Pronto, a gente chegou num lugar novo, né? Então também queria trazer esse convite para nós. Para encerrar, eu queria já fazer uma partilha de algo que eu estou aprendendo na minha pós que me tocou muito, né? Como é que a gente vai falar sobre resolução de conflito, sobre paz diante do caos, né? Diante das dores profundas que estão colocadas, sociais, geográficas, históricas. E aí o curso se utiliza da pedagogia da contemplação, que é um método educacional que convida a gente realmente a sair de um campo ativo para se colocar num processo de observação. E aí, apoiado em 3 inteligências, que eu adorei o uso dessa palavra, e ele fala que no processo de aprendizagem e diante de situações de conflito, a gente precisa estar atento a 3 coisas. Um é estudar de coração aberto. Então, o que é isso, né? É um aspecto curioso, é uma postura curiosa. Eu não sei, é a postura. E eu vou ouvir, eu vou estudar, eu vou questionar as minhas verdades. Eu não estou apegada a nenhuma verdade, eu vou estudar de coração aberto. A segunda inteligência que que eles falam no curso é a inteligência da contemplação. E recentemente a gente ouviu uma definição de contemplação que eu amo, eu tenho aqui anotado no meu mural, que é contemplar é transformar o mundo interno em templo. Eu preciso ficar com as coisas que eu escuto. Eu preciso dar um tempo para essas coisas dentro de mim. E contemplar é lidar também com a paciência, porque tem certas coisas que não vão fazer sentido naquele momento. Tem certas coisas que vão precisar de mim, um outro movimento, um outro tempo, um outro espaço. E às vezes eu não vou conseguir dar espaço para tudo. Eu amei que Carol disse, eu estou há 2 anos estudando raça e os conflitos e a branquitude, mas eu não sei sobre transgeneridade, eu não sei sobre deficiências. Eu também não sei. Não me sinto apta a falar sobre isso. Mas eu posso ouvir. Eu posso ouvir. E ouvir é muita coisa. E a terceira inteligência que o curso apresenta como sendo parte importante nos processos de mediação é meditar, que é fazer aquilo caber dentro de mim. Aquilo que eu aprendo, aquilo que eu olho, que eu lido, eu preciso fazer caber dentro de mim. Então, eu já fiquei com vontade de partilhar isso com vocês porque fez muito sentido para mim e fez muito sentido para mim como processo de aprendizagem.
Processo de aprendizagem, gente, a gente não chega, a gente não se forma. Temos 20 minutinhos aqui para bater um papo, para ouvir vocês. Quero ouvi-los, quero saber como é que as coisas colocadas aqui hoje chegam até vocês, tocam vocês, incomodam vocês. Falem. Para desafiar as estatísticas de pessoas que gostam de falar, temos o quê? Aqui, pessoas querendo ouvir. A gente é ou não é um oásis? A gente é um oásis. A fé. Pronto. Foi só para quebrar o gelo e Pio levantar a mão. Venha, Pio. Você consegue Oi, abrir a gente. câmera? Não. Consigo, minha esposa só tá chegando, eu vou abrir o portão rapidinho, mas Não, não, fica à vontade. Eu só perguntei para colocar você aqui junto com a gente, no tô centro. aqui, acho que eu abri. É, eu acho que pode ser um pouquinho assim, quando seria excelente poder perguntar à pessoa, né? Mas por que você quer fazer isso? Assim, maravilhoso para escutar, né? Mas talvez seja tipo o basquete, uma analogia assim. Antes que as pessoas, em cada fase, década do jogo, sempre tem uma coisa nova a sendo feita. Tipo, antes que eles faziam um dunk de uma certa forma, antes era de uma outra forma. Então, talvez eu levo isso também para o skate, né? As crianças não conseguiam fazer um 900 até que Tony Hawk fez o 900. Então, talvez acabe sendo assim, poxa, psicólogo escuta, psicanalista escuta, educador parental fala. Por quê? Ah, para compartilhar tudo que eu sei para a gente ter um mundo melhor, né? É para si ou é para os outros, né? Para quem que você está falando? Por que sua fala, né? Talvez um pouco disso. Eu acho que pode ser um pouquinho disso. Tipo, eu quero falar porque todo mundo está falando hoje em dia, eu consigo transmitir essa luz, como você falou, Branco Salvador, né? É, até que ponto é Branco Salvador, até que ponto está querendo compartilhar, né? E como você falou, assim, obviamente a gente tem muito chão a correr, escutar e ler e absorver essa realidade, contemplar, sentar com ela em diferentes fases das nossas vidas, como que aquela coisa vai impactar. Eu acho que você falou, faz o relatório, mas também faz para si. Como é que você estava? O que que você sentiu? Como é que estava a sua vida naquele momento? Como é que isso talvez impactou a sua escuta? Então, eu acho que talvez seja um pouco disso. Eu estou acostumado a ver, né, economista falar na TV e trabalhar em investimento, mas tem economista que faz um monte de coisa. Só talvez isso. Pio, adorei o que você trouxe. Eu fiquei pensando em algo aí, quando você traz essa provocação, que é a gente se comprometer com a nossa própria intenção quando a gente olha para esse campo de estudo e de aprendizagem que a gente está aqui imerso e a gente define por que caminho a gente pode seguir, seja o da fala, seja o da escuta, mas a gente assumir um compromisso muito individual. Por isso, talvez, essa coisa da expressão de sermos guardiães e guardiões, sabe? A gente assumiu o compromisso que é assim, tá, mas diante deste processo de aprendizagem, qual é o meu compromisso comigo, diante do que é o meu processo de aprender? E isso talvez já seja o suficiente, porque nós somos muitas pessoas aqui. A gente faz muito barulho se a gente resolver falar, todo mundo que está aqui, e a gente, eu desconfio, pode fazer mais barulho ainda se a gente coloca a serviço da escuta no mundo. Talvez seja o melhor jeito da gente fazer barulho, seja a gente ser guardiã e guardião desse lugar de escutar. Assim, esse processo de aprendizagem aqui, ele me traz uma perspectiva que eu tenho a intenção de ouvir as pessoas. E isso é muito barulhento. É muito barulhento você sentar numa mesa e se colocar à disposição de ouvir a história da outra pessoa e dizer, fala, estou aqui com você. Não estou aqui para já pensar no truco, no que é que eu vou te falar depois. Fala, fala, estou aqui para te ouvir, sabe? Então adorei a provocação que você trouxe e fiquei pensando assim, caramba, será que tem a ver com alguma coisa da nossa intenção diante do que é esse ofício? Talvez seja um caminho a pensar. Fala, Obrigado. Carol.
Pio, quando eu olhei, comecei a olhar o resultado, assim, para mim, tá, para o meu tamanho, é uma quantidade bem grande de pessoas que responderam, né? Então, eu tive o privilégio de estar no FF1, de trabalhar com o pessoal do FF2, de estar com vocês. Eu fiz muitas amigas educadoras parentais, muitas. Então, por isso eu consegui que essa rede, e eu quis preservar essas pessoas, não perguntando quem era e pegando o contato, né? E aqui, assim, eu faço a minha culpa da arrogância, né? Porque eu não achava que ia chegar alguma coisa que eu ia precisar perguntar para as pessoas para saber mais, sabe? Então, eu tive uma intenção de não perguntar para que as pessoas ficassem à vontade para responder genuinamente, e, ao mesmo tempo, eu parti de um lugar arrogante de achar que eu não precisava além do formulário. Então, assim, uma puta cagada, gente, assim, o dia que vocês forem fazer pesquisa, deixem aberto para a pessoa escolher se ela quer ou não colocar o nome, né? Então, eventualmente, se eu tiver alguma dúvida, né, coloque o seu contato se tiver a fim de responder mais, né? Eu podia ter pensado de outro jeito, não estou acostumada com pesquisa, não é minha área, né? Eu queria pesquisar, mas fui arrogante e é isso, gente. A gente está caindo nesse lugarzinho o tempo todo, tá? Então, gostaria muito de perguntar para as pessoas: é porque vocês acham que palestra vai pagar mais? É porque vocês querem falar e vocês estão sufocadas numa sociedade patriarcal? E eu sei que são mulheres, a grandíssima maioria das pessoas que responderam, e a gente está precisando desabafar. Eu não sei, velho, e eu sei que eu caguei de não pegar esses contatos, mas eu acho que é um engodo para a gente olhar. Eu acho também, e eu acho, pegando uma coisa que Pio falou, que querer fazer partilhas a partir do que a gente aprende é muito legítimo, né? É muito legítimo a gente querer fazer partilhas a partir do que a gente aprende. Mas eu, particularmente, como uma pessoa que tá aqui à frente da FEF, me acende um alerta que é: caramba, gente, eu espero que vocês saiam dessa formação não é achando que vocês não têm o que falar, mas é porque quem fala traz uma verdade, sabe? Eu tenho me questionado muito sobre esse lugar da verdade, assim, me incomoda o lugar da verdade, me incomoda o educador parental que caga regra, sabe? Assim, então eu desejo do fundo do meu coração que quem termine essa formação aqui com a gente, óbvio que seja capaz de dar palestras a partir de um caminho, né, um percurso feito, mas que a gente analise essa vontade de falar, essa necessidade de falar sobre aquilo que a gente sabe, porque isso pode colocar a gente em lugares que eu, particularmente, eu não quero estar, sabe? Assim, não sei se eu estou me fazendo entender agora, mas assim, é sobre a gente não se achar detentor de verdade, a partir do que a gente escuta aqui durante esse ano inteiro. Então, a gente aprende muita coisa, sim, mas não é a verdade. O que a gente aprende aqui pode não caber para muita gente, pode não servir para muitas famílias. E a gente, se a gente tiver com a escuta ativa, a gente pode ainda assim se conectar com quem o nosso saber técnico não tem muita valia. Porque a escuta é a melhor ferramenta que a gente vai ter. Inclusive para lidar com quem pensa completamente diferente da gente. Para quem não faz, para quem educação respeitosa não faz o menor sentido. Mumu, chegue Peraí, mais. só uma coisa, desculpa, Mumu, só uma coisinha que eu lembrei aqui, ouvindo vocês duas, e Carol fazendo essa meia-culpa, mas ao mesmo tempo revelando uma coisa muito maravilhosa que é: nós estamos trabalhando só com hipóteses. A gente não sabe o que é isso, né? Que Pio trouxe e Carol contundentemente falou: pô, eu devia ter perguntado, né? Eu não me preparei para isso. A gente está trabalhando com hipóteses aqui. Dentro das hipóteses,
tem uma coisa que eu acho que ela é muito simbólica, e isso a gente precisa olhar nesse campo da nossa possível atuação, que na hora que Carol coloca como item de resposta para a pesquisa atendimento individual, atendimento em grupo, partilha de conhecimento na rede social e palestra, tem um campo que se abre aqui que é o seguinte: o campo daquilo que é visível e daquilo que é invisível do que eu faço. Palestra e rede social, eu obedeço a processos que definem o status quo. Palestra e rede social é assim, tudo que eu aprendi agora vai ser confirmado, porque eu vou criar espaço para falar sobre atendimento. Ninguém depois sai com o megafone dizendo: gente, eu queria contar aqui de um atendimento que eu acabei de fazer de uma família maravilhosa lá em tal. Vou contar para vocês a história dessa família. Sabe por quê? Porque a gente precisa, sobretudo, preservar a identidade das pessoas. Então, esse campo é árduo. Esse campo onde o trabalho da gente ele é valiosíssimo, mas é invisível contemporaneamente, se transformou num péssimo lugar para se estar. E isso eu acho que a gente precisa se desafiar a fazer. Onde é que nosso trabalho é invisível e faz grande diferença? Num país como o Brasil, é justamente nos lugares de invisibilização. Quem está disposto a trabalhar nas periferias do Brasil, com pessoas da educação que recebem 2 salários mínimos por mês? É aí que a gente vai olhar e vai dizer: pera, onde é que pesa num país como o nosso? A gente não vai atender em Estocolmo, tá, gente? Provavelmente ninguém da turma da FF3, pelo que eu lembro, está em Estocolmo hoje e vai atuar com famílias que estão passando por problemas do norte da Europa. A gente vai trabalhar com a realidade que ela é muito árida e ela é invisível. Como é que a gente faz? Então, só deixando a pergunta, tem uma resposta? Nenhuma, mas pergunta tem um bocado. Vem, Mumu. Ops, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, eu estou num lugar que a conexão é muito instável. Estou bem no meio do mato, praticamente sem internet há 10 dias e está sendo incrível, mas consegui um sinalzinho para estar aqui com vocês hoje, porque é sempre muito bom ouvir, né? E assim, uma coisa que eu acho que o maior aprendizado aqui na FEF foi essa atenção que eu tenho a partir dessa troca com vocês, a partir desse início, né, desse processo, essa atenção à escuta, que sempre foi uma grande dificuldade minha. Eu sempre fui aquela pessoa que tinha alguma coisa para falar depois, né, que eu já estava sempre pensando no que eu ia falar depois. Então, por isso acho que a aula da escuta ela fez muito sentido, né, de ser a primeira, que ela já foi a melhor provocação para que durante todo o processo ela não morresse essa escuta. E quando a Lua falou sobre esse processo, né, dessa pós que ela está falando da contemplação, eu me lembrei de uma frase que tinha uma placa, na verdade, na primeira escola que o Chico estudou, que o meu filho estudou, e eu trabalhei lá um tempo como educadora, que era exatamente isso, para os educadores lembrarem, né? Tinha uma placa escrito: observe, contemple e, se realmente necessário, interaja. Né? Que era um lembrete para que a gente não saísse desse lugar enquanto a gente estivesse ali na prática com as crianças. Porque justamente a gente também, acho que, enfim, dentro dessa lógica neoliberal, né? A gente sempre precisa trazer também a nossa fala e a gente fica nesse automático com as crianças. E enfim, aí na hora que a Lua falou sobre isso, eu me lembrei dessa placa, na hora ela veio, assim, sabe, para mim. E eu acho que ela... Enfim, acho que um dia eu vou ver se eu consigo achar uma foto dela, que eu tirei alguma foto dela. E ela é um belo mantra para a gente levar para a vida nesse lugar, né? Tanto, obviamente, na relação com as crianças, porque eu acho que para a gente não estragar ali, né, o processo delas, né, a gente cuidar da gente e deixá-las em paz. E para que a gente, obviamente, também leve isso para a relação com os adultos, né? Que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade mesmo. A gente acha que a gente é muito sabido de tudo. E eu me lembrei dessa frase e quis trazer aqui. Amei,
Amei, é uma versão, de fato, né, do meditar é bom. Não interfira, né? Fica com aquilo, né? Deixa aquilo te tomar um pouco. Muito bom, querida. Sabe o que Muito essa bom. frase me lembrou, amor? Aquela Ah, cena que eu não lembro quando foi que a gente conversou sobre isso, mas aquela cena de chegar com a criança na cachoeira. Que a gente chega com a criança ali de 6, 7 anos na cachoeira e chega e começa. Filha, filho, olha a cachoeira, olha a altura, olha de onde está vindo a água, olha a espuma, olha o frio, olha a água como está clara, olha aquele tronco caído na água, filho. olha a pedrinha, filho, Puta olha a que pariu, pedrinha. que vontade da porra de narrar a cena. Que a gente não consegue simplesmente chegar com a criança na frente da cachoeira e deixar que ela mesma veja. Não. Aí sabe o que é que ela vai dizer pra gente? Talvez ela diga assim: eu vi um galho de uma árvore que era rosa. E seja isso. E that's it. A gente Quem fala perdeu sobre de isso é ver um Gandhi. fucking galho rosa. Hã? Quem fala sobre isso é Gandhi Pioski. É Gandhi, né, que traz É, essa é de Gandhi chegar e que ficar fala explicando o sobre mundo, né? que a gente não se conforma com o silêncio. E principalmente na relação com a criança, né? A gente não se conforma, a gente realmente precisa É. preencher aquele silêncio. E a gente não entende aquele silêncio como processo de aprendizagem, né? Então, que a gente lembre de silenciar, ouvir o silêncio. Tem um livro maravilhoso infantil que chama O Barulho do Silêncio. É o barulho, não, como é que chama, Peu? Chama O Barulho. E aí tem Não, o irmão dele que é O Silêncio. não, é O Barulho do Silêncio. Eu vou pegar, que esse tá na Não cabeceira é de aquela, casa. aquela coleçãozinha espelhada, não? É o barulho do silêncio. É porque eu tô com o barulho do silêncio e o barulho do barulho, não é não? É não. Vou trazer para vocês. Nome não Obrigada. corta a gente aqui não, pessoal. Obrigado, amor. Edith, para a gente encerrar a noite. Tradição, né, Edith? Eu não vou nem falar Sempre, né? sobre a Edith. É só isso que eu quero dizer hoje. Eu não vou falar. Tradição, Edith fechando sempre a nossa noite, engrandecendo esse momento aqui, querida. Bem-vinda, que saudade de você. Ah, eu também. Um dia desse tive um papo com o Peu muito bom, por sinal. Eu sou. Então, agora eu vou fazer um papo contigo também. É, Eu fico pensando, né, nessa sua fala da gente não se conformar com o silêncio, e ao mesmo tempo também pegando um pouco a fala do Peu sobre essa invisibilização, né, de quem não escuta. Eu trabalho muito com esse espaço do acolhimento das famílias. Então, quando eu digo que eu acolho uma criança na perspectiva da criança, é ouvir o que a criança tem a dizer, mesmo sem ela oralizar o que ela quer dizer. Então, como que a gente ouve o silêncio e também, às vezes, a gente interpreta aquilo que a gente acha que está ouvindo. Então, né, o quanto o silêncio ele precisa ter espaço em nós, porque senão a gente sai falando um monte de coisa e não dá conta das coisas que a gente está ouvindo. Fiquei pensando muito como um exercício que eu tenho feito é o quanto eu me sinto contemplada com a fala da outra pessoa, porque aí significa que eu estou presente na escuta dessa outra pessoa e aí eu não preciso falar novamente. E às vezes tem pessoas que falam e refala a fala que já foi dita. Então é como se uma pessoa tivesse ali naquele lugar e nem tivesse dado conta do que está sendo dito. Então precisa sempre é, enfim, cada um vai saber do seu eu, né? Mas de poder se colocar nesse espaço que pode ser virtual, pode ser de fala, que tem uma frase que minha mãe dizia quando ela estava nessa terra, que é quem não é visto não é lembrado. Então, ser visto pode ser pela fala, pode ser o virtual, pode ser de todas as maneiras, mas de alguma maneira essa pessoa precisa estar em evidência, né? E a fala é exatamente isso, precisa estar em evidência nesse momento, de alguma maneira ou de alguma forma. Eu tenho cada vez mais me sentido avessa ao virtual, porque ele suga assim a minha mente e o meu ser num lugar que eu não dou conta. Acho que todo mundo é de uma geração aqui que a internet não era como é hoje, né? Então, acho que tem um grande desafio de como a gente lida com o virtual, porque a gente não precisava dele, e de como a gente lida com quem já nasceu com esse virtual, que parece que sente necessidade dele.
Então, é um lugar que eu tenho pensado muito, inclusive em relação ao meu filho, e pensar nesse espaço de como eu cuido da minha escuta. E cuidar da minha escuta é me esvaziar de mim para poder também me encher do que eu vou ouvir. Porque senão não faz sentido, é como se eu nem desse espaço para transbordar o que pode me acessar, porque eu já sei uma resposta que precisa ser dita, ou eu julgo que sei uma resposta que precisa ser dita. Então, o processo de julgamento está em nós o tempo inteiro. Então, esse é um outro exercício que eu tenho feito, é como que eu participo das conversas mais diversas e das maneiras mais distintas, só ouvindo, sem o julgamento. E aí o exercício é não julgar. Então, eu não preciso falar, eu preciso exercer o não julgamento. Então, já me abre um outro lugar de escuta. E quando eu começo a julgar, eu vou me perguntando, mas por que que eu estou pensando isso? Ou como que eu acesso isso em mim? Por que que isso abre esse espaço em mim? Então, fiquei pensando o quanto a escuta também abre um lugar de subserviência como o cuidado. O cuidado não é ele não tem um espaço como um trabalho, né? Então, quem ouve não trabalha, só ouve. Então, como é que a gente, de alguma maneira, que trabalha com a escuta, consegue remunerar esse trabalho que é visto como um lugar de subserviência e sem valor como cuidado? Cuidado não é visto como trabalho. Então, nem sempre a gente consegue monetizar aquilo que não tem valor, mas que tem muito valor. Então, como que a gente valoriza aquilo que está sendo desvalorizado? Então, ouvindo assim, hoje fiquei tilintando aqui vários lugares em mim, pensando esses caminhos, né, do que a escuta, de como eu ouço e como eu escuto, que são coisas distintas, né? Porque nem todo mundo que ouve escuta. Porque se ouvisse e escutasse, não precisaria falar o que já foi dito. E acho que é isso, assim, validando esses espaços para a gente, aos poucos, e achando os lugares de escutatórios, né? Porque a gente dialoga com o silêncio. E aí tem uma coisa que acontece muito comigo, e acredito com boa parte das mulheres pretas, é que às vezes, quando a gente está andando em algum lugar, a gente nem nunca se viu, a gente nem sabe quem é. Mas quando a gente se olha, a gente se ouve de uma maneira que a gente não dá conta de dizer sobre o que está sendo dito, sobre o que está sendo visto, sobre o que está sendo ouvido. Então, eu acho que são essas conexões que a escuta tem aberto espaço em mim, que é para além do ouvir e do ouvido, como o meu corpo todo escuta, o que quer que seja. Que pode ser uma escuta só pelo olhar, que pode ser uma escuta pelo toque, pela fala, pelo tato. Ou é isso, esses encontros dessa irmandade que pelo menos em nós acontece, que é também essa conexão que está posta e que a gente não consegue nomear, mas a gente consegue sentir. Então a escuta eu convido também para esse lugar. Como que a gente sente a escuta na gente? Então acho que é um pouquinho de tudo isso que eu fiquei te lintando aqui. Espero que faça sentido de alguma maneira também. E tô adorando tá aqui, vamos construir assim muitas coisas, super à disposição para isso também. Obrigada. Que Obrigado orgulho, também, né, querida. gente? Que orgulho, que orgulho. É muito bom te ouvir, é muito bom te escutar. Eu fiquei pensando, né, que na frase da sua mãe, quem, quem não, quem não fala, quem não é visto, Quem não é visto não é lembrado. quem não é visto não é lembrado, que é, na verdade, uma confirmação de que escutar não tem seu valor, só escutar não tem valor, né? Então, isso está posto nesse saber popular e em como a gente se organiza socialmente há muito tempo. Só que tem um outro momento histórico se colocando de um adoecimento social gigantesco. Não é causado pelo excesso de fala, mas o excesso de fala ele também não nos beneficia, né? Então ele está ali como sintoma e como doença em si, né? São as duas coisas. E a escuta precisa abrir espaço aí para ser
para estar aí para estar nesse, acho que a escuta ela tá, você falou lindamente assim, nesse lugar do cuidado, né? Então a briga que a gente vê hoje pela economia do cuidado, merecer um espaço, merecer atenção, é a mesma briga que a escuta, né? Vai colocar, vai ser colocada. E eu amei isso, assim, de que quando eu escuto e eu me sinto contemplada, eu não preciso falar. Edith, eu acho que eu vou colocar isso como disclaimer, assim, como nota de rodapé, assim, para toda aula. Gente, olha só, ouça, escute o coleguinha, porque se o coleguinha falar alguma coisa que lhe tocar, que responder ao seu questionamento, você não precisa falar. Meu Deus, isso vai ser. A gente vai ganhar 3 horas na vida. Porque a quantidade de gente que pede para falar uma coisa que já foi dita é que você fica assim. No caso, já disseram isso aí que você está dizendo, né? Que necessidade é essa danada de falar, de ser vista? Às vezes é outra coisa. É assim, eu queria um minutinho da atenção de Lua, de Pedro, de Carol, de Edith, dessas pessoas todas que estão aqui. Eu queria atenção. Então, da gente investigar, né? Dessa escuta ser praticada com a gente mesma também. O que é que está me movendo? Que necessidade é essa que eu tenho em mim que não está sendo atendida, que eu estou colocando para uma plateia dar conta? Eu amei, muito obrigada. Olhe, são 9h35. A gente se comprometeu a encerrar hoje 9h30. Passamos 5 minutos de uma forma tão boa, então vamos ficar felizes que não foi um excesso, foi uma necessidade. A gente precisava ouvir, né? O que a Edith tinha para trazer é diferente, né? Então, eu acho que é isso. Vou fazer o papel hoje aqui. Eu acho que é porque eu estou com dengue. Porque para eu estar fazendo o papel de interromper a conversa, tem alguma coisa errada. Eu peço até desculpas aqui aos meus ancestrais. Deve ter alguma coisa errada comigo, é o mosquito. Mas eu queria agradecer demais a presença de vocês hoje aqui. Estou muito feliz que esse grupo veio hoje aqui. Vocês 20, né, que estiveram aqui com a gente hoje. Me comuniquei aqui agora com uma pessoa que não pôde estar entre a gente, que fez justamente uma pergunta sobre o nosso encontro de hoje. Então, achei bom que tem uma coisa que está nos circulando na FEF, perguntas sobre processos que a gente falou hoje aqui. Então, eu acho que a gente está super alinhado aí nos tempos e movimentos. Contem com a gente, né, nesses últimos meses, agora que são meses de muita mão na massa, né? Contem com a gente de verdade, acionem a gente sempre que precisarem. Falo também em relação ao grupo de apoio, mas com a devida autorização das pessoas. Acionem também o grupo de apoio, porque esse momento agora ele é um momento crucial para a gente revisitar mesmo esse processo e sair daqui, sabe? Sendo capazes de dizer sobre como a gente sai do processo da FEF. De novo, acho que isso é muito importante para onde a gente vai desejar ir a partir disso. Então, obrigado pela escuta de todo mundo hoje aqui, mas obrigado também pelas falas trazidas. Muito importante esse espaço que a gente constrói, com toda a sua complexidade. A gente se encontra em breve. Eu vou encerrar a gravação primeiro.